Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o provável time do Inter que deve enfrentar o Brasil de Pelotas hoje às 8 horas da noite, sobre Taison que o Inter busca uma liberação antecipada, Palácios que pode estrear em um Grenal e muito mais. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo para o YouTube entender que tu tá curtindo o meu conteúdo, para ele recomendar o vídeo para cada vez mais colorados. Se inscreve aqui embaixo também, que isso é importantíssimo. E claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. Gurizada, vamos começar falando sobre o jogo de logo mais. O Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas às 8 horas da noite, com uma equipe cheia de modificações. Como vocês sabem, o espanhol Miguel Ángel Ramírez está usando o gauchão como laboratório para saber quais jogadores servem e quais jogadores não servem. E até por isso, para novos jogadores receberem oportunidades, três jogadores que na minha visão são titulares dessa equipe acabaram não viajando. E são eles o Danilo Fernandes, o Moisés e também o Paulo Guerreiro, que provavelmente não viajou para dar vaga para outro centroavante, dessa vez o Abel Hernandes, que não havia sido relacionado para o jogo contra o Caxias. E o provável time do Inter deve ter Marcelo Lomba, que deve receber mais uma oportunidade, já havia sido titular contra o Caxias, não comprometeu, talvez porque a equipe da Serra não tenha criado muitos perigos à meta colorada, então o Lomba deve receber outra oportunidade. Na lateral direita deve jogar Heitor, na zaga Lucas Ribeiro e Vitor Cuesta. O Lucas Ribeiro deve voltar a ser titular no lugar do Zé Gabriel, que já havia sido titular nas últimas 3 partidas. Na lateral esquerda, Léo Borges será titular, talvez uma das únicas posições que não existe dúvida alguma. E aí, na primeira função do meio campo, o primeiro volante, fica a dúvida se joga ou o Rodrigo Lindoso ou também o Nonato. Afinal, existe a possibilidade do Praxedes jogar mais recuado e o Nonato jogar um pouco mais à frente. O Dourado, pelas informações que eu consegui recolher ao longo do dia, não deve começar jogando. Fica a dúvida se joga o Nonato ou o Rodrigo Lindoso. À frente desse primeiro volante fica a dúvida se joga ou Praxedes ou Maurício, e completando o meio campo joga o Edenilson. E aí o trio de ataque, Patrick titular pela ponta esquerda, confirmado, e na frente fica a dúvida como centroavante se joga ou Abel Hernandes ou Yuri Alberto. Eu não descartaria que o uruguaio possa ter uma oportunidade pela primeira vez no time titular. E pela ponta direita, mais uma dúvida, se joga ou Caio Vidal ou Marcos Guilherme. Vamos falar agora sobre Rodrigo Lindoso, ele que era um daqueles jogadores que eu citei no meu vídeo da Barca dos que não ficam, que inclusive foi muito bem, pegou mais de 3 mil visualizações, onde eu falei que o Lindoso era um dos jogadores em que o Inter havia entrado em contato com o staff e comunicando: olha, talvez tu não receba tantas oportunidades nessa temporada, tu tem contrato apenas até o final do ano, então se vocês quiserem buscar outra equipe, o Inter não vai fazer esforço para que tu fique, a gente vai te liberar. E nesse bolo todo, o Vasco da Gama, que inclusive está na segunda divisão, se mostrou interessado e foi atrás do staff do jogador. Essa informação já havia sido divulgada, e ontem eu entrei em contato com o Renato Costa, empresário do Lindoso, que me confirmou a sondagem do Vasco, mas disse que as conversas não evoluíram. E a princípio o problema é o salário do jogador. O Lindoso hoje no Inter ganha um pouquinho menos de 250 mil reais, ele deve ganhar cerca de 230, 235 mil, e para os padrões do Vasco da Gama isso é um valor altíssimo. Vocês devem lembrar bem que o salário mais alto do Inter na segundona era mais ou menos isso, e era o salário do D'Alessandro. Então para o Vasco, que está pior ainda do que a gente quando estava na segundona em questão de finanças, realmente eles não vão ter condições de pagar esse valor, e o Lindoso parece que não está disposto a baixar tanto o valor mensal que ele recebe aqui no Inter. Então, a princípio, as negociações congelaram e no momento não existe possibilidade do Lindoso ir jogar no Vasco da Gama, e até o momento ele continua no Beira-Rio. E agora Carlos Palácios, o chileno de 20 anos, recém-contratado pelo Inter e que nem ficou por aqui, já viajou junto à seleção chilena para a disputa do amistoso que aconteceu ontem à noite contra a seleção boliviana. O jogador começou no banco de reservas, entrou nos minutos finais e fez um alvoroço lá na ponta direita, inclusive pifou um cara que perdeu um gol praticamente sem goleiro. E a dúvida que fica é: quando o Carlos Palácios estreia com a camisa do Inter? Um jogador que gira muita expectativa em torno dele, porque é realmente uma promessa, e pelo que a gente viu dele, realmente é muito bom jogador. No
curto período de tempo que ele ficou por aqui, ficou apenas por 2 dias para assinar contrato, realizar exames médicos e tal, o Inter conseguiu agilizar os documentos que são necessários para que ele seja inscrito no BID, que são o CPF, o visto de trabalho e tal. Isso é um pouco mais fácil em relação ao que foi os documentos do Miguel Ángel Ramírez, porque ele é chileno, então é do Mercosul, então isso seria um facilitador. Então sim, existe a possibilidade que até quarta-feira o jogador seja inscrito no BID e já possa ser relacionado para o jogo contra o São José no Beira-Rio às 8 horas da noite. Mas claro, existe a possibilidade também do Inter não conseguir inscrever o jogador a tempo e que ele seja inscrito no BID até o final da semana, e aí sim ele poderia estrear no Grenal, que a princípio está marcado para o dia 3 de abril, um sábado às 8 horas da noite, mas que pode ser remarcado. Então sim, por incrível que pareça, é muito difícil disso acontecer, mas sim existe a possibilidade do Carlos Palacios estrear justamente em um clássico Grenal. E agora Taison, o Inter continua buscando junto ao Shakhtar Donetsk uma liberação antecipada do jogador, e isso ainda é possível. O Shakhtar aos poucos está entendendo que não vai conseguir segurar o jogador, que não vai conseguir renovar o contrato, tanto que ele já assinou um pré-contrato junto ao Inter, e eles vão tentar conseguir algum benefício para liberar o Taison antes do término do contrato. Então não está descartado que, por exemplo, o Inter diminua um valor estabelecido pelo Vinícius Tobias ao Shakhtar. Por exemplo, se pediu 10, o Inter vende ele por 9 para o Shakhtar liberar o Taison antes. Pode ter certeza que os caras não vão liberar ele de graça, mas sim ainda existe essa possibilidade. Pode haver um jogo aí entre Tobias e Taison, ou algo nesse gênero, para que o Taison venha antes jogar no Inter. O Inter entende que sim, seria muito importante que o Taison venha jogar antes, porque mesmo que o Taison seja liberado no dia 31 de junho, ele só poderia ser inscrito no BID da CBF a partir do outro mês, a partir do início de agosto, que é quando volta a abrir a janela europeia, e aí sim a Federação da Ucrânia poderia inscrever lá, poderia regularizar a saída oficial do Taison do Shakhtar Donetsk, e claro, aí o Inter só a partir daí poderia inscrever o Taison no BID, e aí só a partir daí o Taison poderia jogar as competições. E aí no caso o Taison chegaria somente nas quartas de final da Libertadores, isso caso a gente se classifique. Já ia ter se passado praticamente um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, já ia estar nas fases decisivas da Copa do Brasil, oitavas de final também. Então o Inter entende que seria sim muito importante que o Taison viesse antes dessa data ao Inter, e até por isso a direção colorada está se movimentando em relação a isso e está otimista. Existe sim essa possibilidade, então não descartem que o Taison possa vir antes do dia 31 de junho. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e, claro, ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!